noite, o time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Começamos o programa de hoje com uma homenagem ao Bahia, que no último sábado goleou a Portuguesa por 3-0 e garantiu a volta à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 7 anos. Bahia, que é campeão da Taça Brasil de 59, do Brasileiro de 88, e que faz jus a toda a sua história ao figurar novamente entre os principais times do nosso país. Curitiba e Figueirense, vale dizer também, já tem vaga garantida na Série A de 2011. Aqui ao meu lado, o que era para ser um trio, mas hoje é uma dupla, formada por Sócrates brasileiro, que você verá aí no vídeo, e também por Vitor Birner, porque o nosso Chico Sá caiu na malha de Cumbica e teve um voo atrasado. Diz que está a caminho e deve chegar aqui para o segundo tempo do Cartão Verde desta terça-feira. O Cartão Verde que hoje tem o prazer de receber o técnico do São Paulo, Paulo César Carpegiani. Muito obrigado, Carpegiani, pela presença, pela visita. Vamos falar bastante de seleção e do seu São Paulo também, para deixar o Vitor Birner alegre, apesar dessa cara sisuda que ele insiste em fazer neste momento, não é, Vitor? Na verdade, digamos que eu tive um dia um pouco mais difícil que o normal. Não estou com a cara exatamente sisuda, mas o programa geralmente fala muito de Santos, de Corinthians. Palmeiras e São Paulo ficou meio de escanteio, então hoje a gente vai tentar criar uma situação um pouco mais equilibrada aqui. Ainda bem que o Carpegiani assiste o Cartão Verde e sabe que isso não retrata a realidade. E aí foi até bom, né? São Paulo, porque o Vitor sabe tudo de futebol. Então, quando ele começa a falar de São Paulo, ele esgota o assunto. Deixa pra lá. É que, na verdade, eu gasto um bom tempo vendo jogos de futebol para poder falar alguma coisa aqui, enquanto você gasta um bom tempo laborando. E eu gostaria de ter a sua vida, mas obviamente não posso, porque eu não sabia tocar bola de calcanhar e nem era gênio. Agora, teve uma... Se o resultado não é exatamente o que você esperava, obviamente o São Paulo queria estar mais perto aí dos 3 primeiros colocados, mas essa polêmica toda, Carpegiani, acabou tirando um pouco o foco. Você tem trabalhado mais calmo, imagina, né? Não, a cobrança é a mesma. Eu acho que a grandeza do São Paulo, ela não te permite que você tenha qualquer tipo de refresco, muito pelo contrário. Ele está vivendo uma situação hoje, apesar de ter ainda alguma aspiração remota, mas tem, o que nos últimos 7 anos nunca viveu. E vai ter a experiência, se confirmar no próximo ano, essa dificuldade de nós voltarmos a disputar uma Libertadores, a experiência de 7 anos seguidos. E eu creio, e categoricamente... O que significa, Carpegiani, exatamente, você acha? Como é que o clube vai assimilar isso? Porque a gente tem falado muito disso aqui, o Chico Sá, que hoje está ausente por enquanto, espero, ele costuma brincar muito com essa coisa da obsessão dos tricolores pela Libertadores, porque acostumaram de certa forma, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que dificilmente no futebol brasileiro, que é um futebol hoje extremamente competitivo, você tem uma equipe que vai repetir o que o São Paulo fez. Disputar 7 Libertadores... isso é uma coisa inédita. Eu acho que ninguém vai conseguir repetir esse feito, disputar 7 Libertadores. Por outro lado, eu também vou conviver com essa experiência nova que o São Paulo vai ter a partir do próximo ano. Aquela expectativa de até mesmo de formar o time. Eu acho que o São Paulo, independente de estar na Libertadores, não tem a obrigação de sempre formar e sempre disputar os títulos que realmente disputa, que participa. Eu acho que vai ser uma condição nova, uma experiência nova, e vai ver os adversários, logicamente, disputando. Eu também vou ter que aprender. Também vou ter que aprender juntamente com o São Paulo, porque o São Paulo desaprendeu a esse tipo, sempre dá uma atenção toda especial à Libertadores. Agora, você falou sobre o São Paulo desaprender e aprender. Uma coisa que mudou muito desde a sua chegada é que o São Paulo voltou a ter aproximação na frente, voltou a conseguir fazer algumas tabelas, jogar pelo chão. E você conseguiu fazer isso com uma certa velocidade. Qual era o problema antes? Eu acho que reunir aquilo e colocar em campo talvez os melhores jogadores. Eu não vejo dificuldade em que os melhores possam jogar juntos. Se existe o talento, a qualidade, você tem que arrumar, dar um jeito. Então, o pessoal fala muito por 4 atacantes. Não, mas eles compõem o meio, eles têm uma característica, por exemplo, o Lucas. Hoje eu provei o Lucas um pouco no meio, a posição original dele. Parece que eles aprendeu. Teve o Lucas, o antigo Marcelinho, teve uma certa dificuldade na posição de origem dele.
Então, ele está bem no assentado. caso, meio de criação, mais centralizado, né? Ele tá bem assentado pelo lado direito, juntamente com o Jean, fazendo aquele lado, compõem bem, fazem a jogada de linha de fundo, uma jogada tão importante. E hoje, pelo meio, teve enorme dificuldade. Pelo lado esquerdo, compõe. Eu estou sem o Fernandinho, que eu tenho uma preferência, mas está machucado já há algum tempo. Mas tem um problema na frente mesmo, aqui tem o Fernandinho, tem o Dagoberto voltando também, o Ricardo Oliveira está com problema também, né? Para esse jogo, hoje, eu senti muita dificuldade, porque são novos atacantes, compus com o Fernandão, juntamente com o menino, com o Lucas Gaúcho, né? Primeiramente eu tentei a opção com o Marlos, que na minha opinião excelente jogador, mas tivemos muita dificuldade. Eu modifiquei um pouquinho em função daquilo que nós íamos atuando. Hoje provei uma maneira diferente, não gostei. Amanhã tenho que refazer, perdi um dia de treinamento. Eu fico bem louco quando torna-se assim o dia inválido, né? E hoje foi. Amanhã tenho que repetir, tenho que retornar, vamos colocar cada um na sua posição, porque... Como é que é esse garoto, o Paulo César, que fez o gol de letra lá, como é que ele é? Lucas Gaúcho. Você é um especialista, é um pouquinho diferente, mas é um calcanhar meio que de chaleira, né? Pois é, mas eu estou perguntando porque eu não conheço, quer dizer, você que está trabalhando com ele, me parece ser extremamente talentoso, pelo menos na vontade de tentar fazer as coisas bem feitas. Não, ele foi muito feliz naquele lance. Ele é o típico centroavante de área. Aquele jogador que tu não tem como você improvisar, né? Você pode improvisar, mas não é o mesmo rendimento. Aquela posição é a única que você não tem, é aquele homem do ofício. E ele tem essa característica. Ele não é um jogador tão técnico, mas fez um gol tão bonito. E lá no Vasco, eu estava do outro lado, eu não vi o lance. Fui ver na televisão. Não, o toque realmente foi muito bonito. Às vezes a gente vê um gol desse tipo, mas não com a precisão. E o toque que ele deu, Sócrates, é admirar, porque não foi, a bola veio no chão, e o normal é deixar a bola no chão e fazer ele conseguiu levantar a bola por trás de uma maneira muito intuitivamente. Intuitivamente. E realmente um belo gol. Aliás, você citou uma coisa interessante. É um absurdo o treinador no campo do Vasco ficar atrás do gol, né? Não dá pra ver jogo, cara. Por que dá? Não se consegue mexer nisso. Noção de nada. Você não enxerga nada. Já é difícil você estar no nível do campo. Mas você está atrás do gol, como é que você vai ver alguma coisa? Não, é impossível. Se o repórter ficar atrás do gol, você vê 25 metros, você não tem noção se foi impedimento, se não foi, um monte de jogadores na frente, você não consegue entender nada do jogo. Né? Não gosto de E acho que o São Januário foi deslocado justamente para complicar a vida do visitante, não é que você então, eu ia falar isso, eu não tenho eu não lembro agora exatamente onde estão os dois lá. Os dois são prejudicados. Mas na hora de sair você não tem que atravessar o campo para chegar no vestiário, ou é uma impressão minha? Não, os dois. Os dois. Se o time da casa perder também... Eu acho isso horrível porque você perde muita noção daquilo que você pode ver, observar, chamar atenção durante o jogo dos teus jogadores. Né? Agora, só para não deixar passar, Capelli, eu estou vendo essa conversa nossa, a gente começou a falar dessa possibilidade de ficar fora da Libertadores, estou vendo que a gente fala, o Magrão acho que pode entrar com feeling também nessa história, porque nos últimos anos o que se fala de Libertadores é que os times montam elencos maduros e com certa idade para poder disputar uma competição dessa maneira. Essa cara que o São Paulo está ganhando se deve também um pouco ao fato de ter tirado esse peso, de ter a Libertadores como... Acho que nesses últimos anos, se a gente viu o São Paulo tão maduro em campo, foi muito por causa disso, porque todo ano tinha uma Libertadores para disputar. Era refém da Libertadores. Exatamente. E se livra de uma maneira e mostra um time realmente cheio de talento. De repente começou a aparecer uma molecada que as pessoas não conheciam, não é só você que não conhecia. Mas uma molecada boa pra caramba. Eu acho fundamental que no futebol já exista uma renovação. A renovação ela é constante num time grande. E o São Paulo não é diferente, ele se caracteriza justamente por isso. Então o surgimento depende muito da qualidade de você lançar. Não é você inchar teu elenco com jogadores sem expressão, sem qualidade. Você passa a dar oportunidade é quando o menino vai aproveitando. Tá? Eu particularmente gosto muito disso. Mas na realidade a situação do São Paulo hoje se encontra nisso exatamente por ter dado uma atenção toda especial, não muito, mas normal, numa competição que teve uma parada com a Copa do Mundo,
Foi atípico. E isso foi tremendamente ruim para a equipe do São Paulo, que se não tivesse a Copa do Mundo, tivesse uma sequência, o São Paulo havia vencido o Internacional lá no Beira-Rio 2-0. Isso. Eu me recordo bem. 2-0. Então, se tivesse a continuidade, fatalmente o São Paulo teria eliminado o Internacional. Mas teve aquela parada, o Internacional arriscou, trocou de treinador, venceu 5 jogos e teve a motivação, naquele momento, passou, né, a ser exaltado, e isso no enfrentamento foi fatal. Então essa atenção que se deu, e deveria se dar mesmo, a Libertadores é que não permitiu que se somasse alguns pontos importantes, e estamos nessa situação justamente também em função disso, por essa atenção. Só pedir licença, já vou falar da enquete, Magrão. A enquete é o Brasil Argentina de amanhã. Até para falar, o Carpegiani é de... Aliás, uma das enquetes anteriores tinha o São Paulo como tema, São Paulo Libertadores. Se o São Paulo ficaria com uma das vagas. E eu falei, por que não o Atlético Paranaense, né? Que vai ser uma coisa. Agora, o Popinho... Já alcançou o Botafogo. A gente tem que falar disso com o Carpegiani também, que afinal ele era o comandante lá e causou a reviravolta. Brasil e Argentina, dá Brasil, da Argentina ou dá empate, Magrão? Essa é a nossa enquete de hoje. Empate. Empate? O que dá? Argentina. Argentina? Você é torcedor do Vélez. Não, tô brincando. Eu na Argentina gosto do Rosário Central. Então, vou de Vélez para o Rosário Central, não dá, pelo amor de Deus. Diga, Carpegiani, Brasil, Argentina ou empate? Olha, tem uma garotada boa pelo lado brasileiro, né? Mano, é um bom treinador, taticamente bem distribuído. Eu acho que dá Brasil. Dá Brasil? A Argentina tem um problema, está sem Tevez, né? É uma incógnita também, porque são times que estão sendo remontados, né? São equipes que estão sendo feitas agora. Eu acho que o jogo em Abu Dhabi acaba esfriando um pouquinho a partida. Se ela fosse aqui no Brasil, na Argentina, ou mesmo em outro lugar, a gente veria os jogadores correndo um pouquinho mais. Vou correr bastante porque a seleção está se renovando, eles precisam de lugar nas seleções, nas suas seleções, precisam ganhar espaço. Mas o jogo não é em Doha? É em Doha. Em Doha, estou com Abu Dhabi na cabeça do Mundial. Eu digo daí, porque você estava passando para Abu Dhabi aqui. Agora todo mundo agora é Abu Dhabi, né? Corrida Abu Dhabi, não sei o que é Abu Dhabi. Então acho que, porque os dois estão brigando por posição, os jogadores eles vão correr bastante, vão se aplicar, mas o ambiente acaba tendo uma coisa. Aí é uma rivalidade em qualquer lugar do planeta. Mas na semana passada falou que o fato de ser Doha esfria um pouco. No Brasil, na Argentina. Ameniza um pouco, mas a rivalidade talvez não deixe o jogo normal. Bom, e os contatos para a enquete vão aparecer aí no vídeo. No nosso sorteio de hoje, uma camisa do Internacional, que é a camisa que o Inter está vendo aí no vídeo, é a camisa que o Inter vai usar no Mundial. Também um par de luvas do Rogério Ceni, convidado que passou aqui no cartão semanas atrás, prometeu mandar o par de luvas, mandou, a luva está aqui para sorteio. Vocês não entregaram aí? Não, semana passada a gente só mostrou, Magrão, é que nem a bola que está aqui do lado, que o pessoal vai ver depois. A bola está cheia hoje, hein? Cadê a nossa bola murcha? Você vê, cara, a gente tirou a bola murcha. Cadê a bola murcha nossa? A gente tirou porque a gente ia deixar essa exposição aqui, que é a bola do Campeonato Paulista do ano que vem. Que não vai ser sorteada hoje, vai ser sorteada semana que vem. Do Feirão de Atletas? Que aliás está errado isso. Outra coisa que os times é que tinham que comercializar suas bolas, como se faz na Europa. É uma ideia. E a federação não paga salário de jogador nem de técnico. Eu vou te fazer uma pergunta. A federação tem um patrocínio. Por que tem que comercializar a bola, comercializa as placas em volta do estádio? É o clube que tem que fazer isso. Vou te fazer uma pergunta além. Por que se a Federação Paulista não investe para que os campeonatos de equipes pequenas de São Paulo tenham vida, independentemente da participação dos grandes, e fica fazendo política para encher de time pequeno com time grande e transforma num feirão de atletas o Campeonato Paulista? Por que a Federação Paulista existe hoje? Você vai tudo bem, você registra atletas. Por que a Federação Paulista existe hoje? Para que serve? Mas para que servem as federações estaduais? A Confederação também, só cuida de seleção. Mas registra jogador, indica o Sérgio Correia, apesar de registrar jogador, pode ser uma junta comercial. Indica o Sérgio Correia para ser chefe da comissão de arbitragem. Pode todo jogador é pessoa jurídica. A gente vai falar depois das declarações do Perrella? Ou... Não, vamos falar, a gente já vai entrar. Só completar, a gente falou do sorteio aqui, a gente acabou não mostrando, as pessoas viram o livro, mas eu não falei. O livro conta a história do Julinho Botelho, ponta direita e atacante, um herói brasileiro, escrito pelo Luciano Nassar. Já fez, aliás, outras biografias, a do Enéas, inclusive. É o grande ídolo brasileiro lá no time que eu joguei. Então, é a prova de que tem gente que vai jogar na Fiorentina e dá certo, né, Magrão? Não, dá claro que não. Mas ele foi um estouro lá. Basta você tentar trabalhar como atleta e em vez de levar o Brasil à Itália,
se adaptar à cultura italiana por um ano. Até como ela sempre um profissional decente, né? A provocação barata com o Magrão aqui, né? Que também passou pela Fiorentina. Bom, o Corinthians voltou ao trabalho hoje e é lógico que as voltas com o assunto de sábado, a vitória sobre o Cruzeiro, depois da polêmica marcação do pênalti pelo árbitro Sandro Meirahit, assunto já debatido, discutido, mas que tirou o sempre polido Tite do sério, como nós vamos ver. Com o tempo chuvoso, os jogadores trabalharam a parte física na sala de musculação. O técnico Tite tem 2 problemas para a partida de domingo no Barradão, em Salvador, contra o Vitória. Bruno César e Dentinho, suspensos pelo 3º cartão amarelo, desfalcam a equipe. Agora é passar por adversidade, por situação difícil, o grupo vai estar fortalecido para esse momento dessas entradas e passar por cima de um entrosamento maior. A defesa, que levou apenas 1 gol nas últimas 6 partidas, quer manter a boa média. Nesta reta final, a gente, quanto menos gol tomar, para a gente melhor é. Faltando 3 jogos para o fim do campeonato, o Corinthians só depende dele para ser campeão. Mas para que isso aconteça, o técnico Tite quer controlar a ansiedade. A ansiedade, ela é de uma maneira geral. Quem fica envolvido nesse momento sabe todos os aspectos que acabam envolvendo. E o que é? Administra a ansiedade, sim, e faz um bom trabalho no teu dia a dia. Não tem fórmula mágica agora. Cansado de ouvir perguntas a respeito da arbitragem, o técnico Tite chegou a se exaltar na entrevista coletiva e cobrou reconhecimento e respeito pelo trabalho da equipe. Eu volto a dizer, eu respeito o outro lado. Eu só quero enfocar, ninguém chegou no estágio que nós chegamos sem trabalho, sem ter um merecimento. Eu não vou ficar levantando esse tipo de coisa. Eu quero fazer o meu trabalho. Isso eu quero. E quero que respeitem o meu trabalho. O meu e da equipe que eu dirijo. Isso eu quero. Isso eu vou fazer. E ele tem toda a razão, Vladir. Não, sim, nem foi tão exaltado assim, né? Ele é sempre um cara polido, né? Porque, assim, olha, esse lance do pênalti, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, eu acho que não foi, muita gente acha que foi, eu acho o lance discutível. Só que ele tomou proporções, assim, um pouco exageradas. Eu até escrevi sobre isso, o Corinthians não chegou à primeira posição, ao segundo lugar, por conta da arbitragem. O Corinthians chegou porque tem um baita meio campo, porque tem uma boa equipe, porque o Manos fez o senhor trabalho. Porque o Corinthians é realmente um dos melhores times do campeonato. Fala, Magrão. Fala tudo que você fala, né? Acompanha direito. Não vou dizer, vou dizer o seguinte, vou fazer uma comparação técnica. Por exemplo, só para te colocar, o Carpegiani, o Filipão já tinha dito ontem que ele teria dado o pênalti. Ele ouviu dizer já também antes. O Carpegiani reforçou isso hoje. Foi uma imprudência entrar do zagueiro. O cara vai matar a bola, está no alto, né? Saiu ainda para matar, está no alto. O Ronaldo não vai dominar, a bola no peito, está quase de lado, quase de costa para o gol. Prudência do zagueiro. Deu a possibilidade do juiz dar o pênalti e que realmente atropelou. Agora, teve uma falta de técnica também. Uma falta de sensibilidade, de elegância, tudo, precipitação. Eu confesso que a maneira que o Ronaldo cai, o lance todo é muito complicado, a gente vai até ver. Mas ele tá no ar. Olha aí. Pode ver que ele tá para matar a bola, ele está quase no ar e aí sai para frente. Ele cai de uma maneira estranha também, né? Bom, ele também sentiu o choque. Ele está no ar, ó. Como é que no ar ele vai ser empurrado para frente? Só não sei ficar empurrado. Ele sabia que o cara ia chegar. Sim, ele tinha visto. Mas a imprudência do outro deu possibilidade. Agora, teve pênalti para o Cruzeiro também. Sim, Sim. Os impedimentos... Talvez esse tenha sido o grande problema, né? Os impedimentos também. A reação tem muito mais a ver com os lances questionáveis a favor do Cruzeiro do que com o Sandro Meirahit marca pênaltis assim o campeonato inteiro. Não foi uma coisa, ele manteve o padrão de arbitragem dele. Não é marca, isso é pênalti claro. Isso é atropelamento. Não, e algumas outras coisas, né? Por exemplo, uma preocupação do Tite também, que a gente não viu aqui, mas uma coisa que ele falou, que também queria ouvir vocês. Quer dizer, essa polêmica toda cria uma pressão para o próximo árbitro que vai estar numa partida do Corinthians. É verdade ou mentira? Eu não sei, Magrão, eu estou falando. Ô, Vladir, vem tudo de fora para dentro. Hoje, especulação é que não falta. Talvez falta de assunto ou falta de conteúdo. Sim. Né? Pô, nego falando que o Palmeiras e o São Paulo vai entregar o jogo pro Fluminense, pro Corinthians não ser campeão. Pô, você tá brincando com coisa séria, cara. É a honra das pessoas. Aí você provoca todo um clima de animosidade que não tem nada a ver com futebol. Tem a ver com guerra. Esses caras que provocam isso tinham que ser punidos, tinham que ser presos. Porque você está criando multidões
reagindo contra algo que não existe. Mas você não pode esquecer de uma coisa, Magrão, eu concordo contigo. Eu acho que um time decente não entrega jogos. Se o adversário vai ganhar, não vai, tanto faz. Uma questão de respeito pela própria camisa, pelo que é a instituição. Mas, por exemplo, o Corinthians ano passado, que não sei se entregou o jogo ou não vou entrar nesse mérito, mas quando acabou o jogo, o Jornal do Corinthians, o Fielzão foi lá e estampou: doce derrota. Aí é uma provocação. Mas é uma provocação, e provocação grande. Então, quando você pega, Vladir, as pessoas um pouco menos racionais, elas observam isso, guardaram isso, e agora elas têm uma reação. É normal, é ação e reação. Não é todo mundo que consegue brecar isso para evitar uma guerra. Acho que tem outras coisas. Segundo Newton... Você acredita que realmente essa situação que se criou, apesar de ser da maneira que o Magrão acabou falando, que é meio de fora para dentro, vai atrapalhar o próximo árbitro, você acha? Eu acho que isso cria... A partida do Corinthians. Eu acho que isso cria um ambiente muito ruim. E cai no descrédito do próprio torcedor, quando esses assuntos são levantados. É muito difícil, mas são situações ímpares que ocorrem. Lembrando nós que o ano passado, e eu estava em Porto Alegre, então gostaria de falar sobre isso, no último jogo o Grêmio precisava vencer o Flamengo para favorecer o Internacional. Então, uma rivalidade impressionante. O que o Grêmio fez? Pegou e botou. Não amoleceu o jogo, mas simplesmente houve uma ordem que as pessoas se sujeitam a isso. Veio uma ordem que botou toda uma garotada. E a garotada foi lá, fez 1-0, aí o Flamengo conseguiu virar e acabou sendo o campeão. Agora a situação se inverte. O Grêmio precisa da ajuda internacional, que vai vir jogar com o Botafogo. Deve vir com a mesma moeda. Então, esse tipo de situação é muito ruim. Eu acho que nós poderíamos sanar um pouco dessa dificuldade em você fazer, principalmente aquelas equipes que tem duas, Cruzeiro e Atlético, por exemplo, Grêmio, Inter, Bahia e Vitória. São Paulo e Corinthians também. Botar esses jogos como últimos jogos, ou penúltimos jogos e últimos jogos. Um confronto direto. Confronto direto. Boa. Porque aí, se o Inter precisar ser campeão, o Grêmio no último jogo, se precisar favorecer alguma coisa... É uma grande saída. Poderia se encontrar esse tipo de situação, porque cada vez que é levantado esse tipo de situação, é uma coisa terrível para o futebol, para nós profissionais que vivemos isso. Para todos os profissionais. Só que tu sabe que como é que tu vai chegar e conscientizar, tu está com um grupo todo, um presidente, um treinador, e diz assim, olha, hoje nós não vamos ganhar. Tu tem que pegar teu boné e... Não vai. Só fazer um registro aqui. Eu não sei como é que poderia ser feito isso, não consigo imaginar. Essa ideia dos clássicos por último é realmente uma coisa para ser levada em... O diretor de futebol, João Paulo Jesus Lopes, deu uma entrevista hoje à Jovem Pan, indignado com essa possibilidade, realmente irritado, não fez jogo de cena. Agora tem uma curiosidade, se por acaso, não vai acontecer, mas se por acaso viesse a ordem do São Paulo, escala os juniores, qual seria a sua reação? Pega o boné e vai embora? Eu acho que eu não sirvo para o São Paulo. Eu já recusei algumas situações de trabalhar com alguns atletas profissionais, nunca confessei isso, trabalhar com alguns atletas profissionais com umas regalias impressionantes. Não podemos saber quais, né? Faz parte da pergunta, tudo bem. Que curioso. Foi legal. Mas algumas atitudes assim que você, na frente do grupo, você não teria condição. Então, você tem um grupo todo sob um controle, onde todos eles são iguais. O tratamento, a diferença deles está no seu salário. A diferença do jogador profissional é no salário, que é alto, mais baixo, a quantia que cada um ganha, essa é a diferença. Agora, o tratamento, todos são iguais. Mas algumas exceções, alguns maus exemplos que não são benéficos para o futebol. Eu me recusei algumas vezes não trabalhar com um ou outro jogador nessas condições. Se viesse uma proposta, eu particularmente digo aqui na frente, eu não seria o treinador para São Paulo. Só para registrar aqui, o Hamilton Ricardo de Abreu, que é morador de sede de Piquete aqui, no Vale do Paraíba, em São Paulo, ele diz o seguinte, além do elogio, o cartão verde, por causa dos lances duvidosos do final de semana, deu para ver o descontrole dos comentaristas e analistas de futebol. Eles não conseguiram esconder a paixão e o ódio que nutrem por certos times. A opinião dele aqui. E agora, eu acho que isso ficou latente nos torcedores. Eu acho que tem comentaristas que se perdem um pouquinho, mas não é... Eu queria usar o e-mail para chegar na seguinte, na parte humana das pessoas que estão diretamente envolvidas. Você falou do Perrella agora há pouco, ele é chefe da delegação,
está com a seleção brasileira no Catar. E está enrolando. E se recusa a comer junto com o time, está fazendo boicote, que eu acho que era melhor não ter ido. O Perrela está enrolando. Não, sim, mas não é questão de enrolar. Tem coisas que só colocam lenha na fogueira. Você concorda comigo? O que ele está fazendo? Não, ele chefe da delegação. Primeiro ele ameaçou não viajar. Mas o que ele está fazendo lá? Depois ele viajou. Mas se recusou, não foi aos treinos. Não sai do quadro para não dar entrevista. Não sai do quadro para não dar entrevista. Foi por causa do free shop, então. Talvez. Mas o que eu estou falando é o seguinte... Não era para não ir. Então, era para não ir. Justamente onde eu estou querendo chegar. Amanhã o Cruzeiro vai à CBF levar um vídeo que, segundo as pessoas que viram o vídeo, separaram lá 18 lances para provar que o Cruzeiro está sendo prejudicado. Quando todo mundo sabe, você mesmo participou de um programa hoje, o Redação no Sport TV, que sacou do YouTube uma edição feita por alguém lá que pegava várias situações do Cruzeiro sendo ajudado pela arbitragem, inclusive no jogo contra o Internacional. Agora eu não lembro quem é o zagueiro, que o juiz deu mão e a bola bateu no peito. Isso foi o Índio. Não, contra o Internacional não. Contra o Atlético Paranaense, está 0-0 o jogo. Também. Fizemos um gol. Do Bruno Mineiro da bola para trás, né? Legítimo, é um gol legítimo e não foi dado. Fez a diferença do jogo. Então, por que eu estou falando isso? Porque, de certa forma, todas as pessoas envolvidas diretamente estão ajudando a alimentar isso, entendeu, Magrão? Em síntese, nós não temos uma arbitragem que preste. Mas isso não sempre. Não prestando não é confiável. Então, Enquanto você não der pelo menos temos bastante dificuldade em ter arbitragem. Nós temos ótimos árbitros que tecnicamente são muito bons, mas há muitos erros. Por exemplo, essa é outra coisa que colocou ele na fogueira, Carpegiani. Aí vem o chefe da comissão de arbitragem e fala que o trio teve nota 10 na atuação na partida entre Corinthians e Cruzeiro. Está errado também. Mas aí não está sendo honesto com a própria arbitragem. Aí é um tipo de provocação, como a doce derrota. Muito bons tecnicamente, mas temos muitos erros de bandeiras também, incríveis. E os bandeiras desse jogo especificamente eram bandeiras boas. Todo mundo, ora ajudado, ora prejudicado. Nós tivemos uma arbitragem agora no último jogo contra o Vasco lá. A arbitragem, o cara tecnicamente, desculpe nem saber o nome do árbitro, mas tecnicamente o árbitro foi espetacular, tecnicamente, foi sensacional o jogo todo. E olha que é difícil. Poucos cartões. Então eu gosto até de citar, linha dura, positivo e tecnicamente, eu não digo que foi perfeito, mas excelente a arbitragem. Está feito o registro. Só um detalhe sobre o Perrela, fez críticas pesadas, né? Inclusive FDP, não sei o que, para o Sérgio Correia, que é o chefe da comissão de arbitragem, mas disse que o Ricardo Teixeira não tem culpa de nada. Só quero esclarecer para o nosso telespectador que quem indica o Sérgio Correia é o Ricardo Teixeira, e que o Perrela tem relação boa com o Ricardo Teixeira, tanto é que chefia a delegação, há muitos anos. Então, às vezes, me parece que ele faz esse estardalhaço todo muito mais para justificar para a galera, para poder andar tranquilo nas ruas de Belo Horizonte, do que propriamente porque está preocupado com alguma situação. Porque se ele apoiou o Ricardo Teixeira tantas vezes, tantos anos seguidos, e o Ricardo Teixeira coloca alguém lá, que ele e o Sérgio Correia vai lá e ainda fala, o Andrés não comprou, mas o Corinthians não comprou, mas alguém comprou. Né? Então... Ele tira da reta só que tá no nível e bate dele. nos pés fracos, sabe? Assim, tá jogando pra galera. Eu, se fosse cruzeirense, abriria o olho porque o time tem alguns problemas. O Ayrton Paulista não é o centroavante pro Cruzeiro. A dupla de zagas é fraca. E se perder o título do Corinthians, tem um segundo atacante pior que vai mais ou menos também. Vamos fazer vamos fazer intervalo aqui, só o centroavante chegou, hein? Chegou. Olha, só pela cor dele, eu deveria entrar. Nós estamos trabalhando aqui no frio de São Paulo e na chuva. Cartão Verde volta depois do intervalo com Chico Sá em campo. Só dar o crédito do que o Carpegiani acabou de falar aqui. O Bi Ribeiro acaba de me avisar. O árbitro era o Wagner Reuai, que é de Mato Grosso. O árbitro da partida. Na volta a gente recebe o Chico Sá e fala também das semifinais da Copa Sul-Americana. Cartão Verde volta já.